Imagina só, você está caminhando tranquilamente pela floresta quando, de repente, dá de cara com uma aranha gigante do tamanho de um carro ou um besouro que poderia facilmente te derrubar com uma investida. Parece cena de filme de terror, né? Mas saiba que isso não é ficção. Há milhões de anos, essas criaturas realmente existiram e dominaram a Terra. Hoje, vamos embarcar em uma viagem no tempo para descobrir os animais pré-históricos mais assustadores que já pisaram ou voaram por aqui. Então, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrição agora mesmo. E claro, não esqueça de deixar o seu like e comentar aqui embaixo qual desses bichos você teria mais medo de encontrar. Pronto para essa aventura? Bora lá! Agora, vamos voltar no tempo. Imagine que você entra em uma máquina do tempo e viaja para cerca de 300 milhões de anos atrás. Estamos no período Carbonífero, uma era fascinante onde os insetos não eram como conhecemos hoje, pequenos e inofensivos. Não mesmo. Esses bichos eram verdadeiros monstros, dominando os céus, as florestas e até os mares. Nessa época, você poderia encontrar libélulas com envergaduras de até 70 centímetros, escorpiões marinhos maiores que um cachorro e até mesmo criaturas parecidas com centopeias que chegavam a impressionantes 2,5 metros de comprimento. Parece cena de filme, mas era a realidade da Terra. E o mais incrível, tudo isso aconteceu muito antes dos dinossauros surgirem. E aí? Já está começando a ficar curioso sobre como essas criaturas podiam ser tão gigantescas? Segura essa curiosidade porque vamos explicar tudo nos próximos blocos. Agora, vem a parte que você provavelmente está se perguntando: como diabos esses insetos conseguiam ser tão grandes? A resposta está no ar, literalmente. Durante o período Carbonífero, a atmosfera da Terra era muito diferente da que conhecemos hoje. O nível de oxigênio naquela época chegava a impressionantes 35%, quase o dobro dos 21% que temos atualmente. E esse superávit de oxigênio foi o grande responsável pelo crescimento absurdo dessas criaturas. Mas por quê? Bem, os insetos não respiram como nós, humanos. Eles usam um sistema chamado traqueias, que são como pequenos tubos que levam o oxigênio diretamente para seus tecidos. Quanto mais oxigênio disponível no ar, maior eles podiam crescer, porque seus corpos conseguiam absorver oxigênio suficiente para alimentar organismos gigantescos. Além disso, alguns cientistas acreditam que esse crescimento também pode ter sido uma adaptação para evitar serem envenenados pelo excesso de oxigênio. Sim, isso mesmo. O próprio oxigênio poderia ser tóxico em altas concentrações, então esses insetos precisavam crescer para sobreviver. E com poucos predadores por aí, eles simplesmente dominaram tudo. Incrível, né? Mas calma, ainda vamos falar sobre o que aconteceu para eles sumirem. Por enquanto, aproveita e deixa aqui nos comentários qual dessas informações te surpreendeu mais. Agora que você já sabe o motivo por trás do tamanho absurdo desses insetos, chegou a hora de conhecer alguns dos verdadeiros monstros que habitavam o período Carbonífero. Primeiro na lista, a Arthropleura, considerado o maior invertebrado que já existiu na história da Terra. Com impressionantes 2,63 metros de comprimento e até 50 kg, esse milípede gigante poderia facilmente ser comparado ao tamanho de um carro pequeno. Imagina só encontrar um bicho desse no meio da floresta. E o mais curioso é que, apesar do seu tamanho colossal, ele era herbívoro. Sim, ele só comia plantas e ajudava a reciclar nutrientes no solo. Mas calma, porque o próximo não é tão amigável assim. As libélulas gigantes, conhecidas como Meganeura, eram verdadeiras máquinas de caça. Com envergaduras de até 70 centímetros, essas belezinhas poderiam pousar na sua cabeça sem menor esforço. E se você achava que elas só caçavam insetos, está enganado. Essas libélulas podiam devorar pequenos animais, como sapos e até esquilos pré-históricos. Ou seja, se você estivesse vivo naquela época, provavelmente estaria no cardápio delas. E aí? Qual desses dois você acha que seria mais assustador? Comenta aqui embaixo. Mas não são só os insetos terrestres que merecem nossa atenção. Agora vamos mergulhar nas águas pré-históricas, onde habitavam um dos maiores predadores marinhos daquela época, o escorpião gigante marinho, também conhecido como Jequelopterus. Com até 2,5 metros de comprimento e garra, afiadas de mais de 40 centímetros, esse monstro era praticamente do tamanho de um jacaré moderno.
Imagina só você nadando tranquilamente e dando de cara com uma coisa dessas? Esses escorpiões ocupavam o topo da cadeia alimentar nos mares do período devoniano, muito antes dos tubarões dominarem os oceanos. Eles usavam suas garras enormes para agarrar presa, se depois as esmagavam com estruturas semelhantes a dentes. Parece algo saído de um pesadelo, né? Mas calma, porque ainda tem mais. Se você fosse transportado para aquela época, além de correr dos insetos gigantes no solo, precisaria fugir desse carinha aqui debaixo d'água. E aí, qual dos dois seria mais assustador para você? Não esquece de comentar. Mas eis que surge a pergunta que não quer calar. O que aconteceu com esses insetos gigantes? Por que eles não estão mais por aí assombrando nossas florestas e mares? A resposta está em uma combinação de fatores que mudaram drasticamente o planeta. Primeiro, houve uma queda significativa nos níveis de oxigênio na atmosfera. Com menos oxigênio disponível, os insetos gigantes simplesmente não conseguiam mais sustentar seus corpos enormes. Era como se o planeta estivesse dizendo chega de gigantes. Além disso, os vertebrados começaram a dominar. Répteis e anfíbios predadores surgiram e rapidamente viraram caçadores desses insetos gigantes. Eles eram rápidos, fortes e muito mais ágeis, dando fim ao reinado desses colossos. Outro grande motivo foi a mudança no ecossistema global. Com o tempo, o mundo começou a favorecer criaturas menores e mais adaptáveis, enquanto os gigantes precisavam de muito mais recursos para sobreviver. É como aquele ditado: quem é grande come muito. Só que nesse caso, quem era grande acabou ficando para trás. Coitados, né? Mas calma, ainda temos alguns representantes modernos dessas criaturas gigantes. Vamos falar sobre eles no próximo bloco. Mas calma, nem tudo está perdido. Apesar dos insetos gigantes do passado terem desaparecido, ainda temos alguns representantes modernos que podem ser considerados verdadeiros gigantes em comparação com os insetos atuais. Um exemplo incrível é o bicho-pau, que pode chegar a impressionantes 60 centímetros de comprimento, quase o tamanho de um braço humano. E quem disse que besouros não podem ser intimidadores? O besouro titã da Amazônia, por exemplo, mede até 16 centímetros e tem mandíbulas tão fortes que conseguem mastigar madeira. Imagina só levar uma mordida desse cara. E se você acha que as centopeias ficaram pequenas, está enganado. Algumas espécies modernas podem chegar a quase 30 centímetros, são predadoras ferozes, capazes até de caçar pequenos roedores. Claro, elas não chegam nem perto da centopeia gigante de 2,5 metros do período carbonífero, mas ainda assim são impressionantes. Então, da próxima vez que você encontrar uma barata voadora na sua cozinha, agradeça. Pense bem, ela poderia ser muito, muito maior. E aí? Qual desses insetos modernos te dá mais arrepios? Comenta aqui embaixo. E assim chegamos ao fim dessa viagem no tempo. Descobrimos que, sim, insetos gigantes realmente existiram e dominaram a Terra em um passado muito distante. Eles foram incríveis, assustadores e essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas daquela época. Mas também aprendemos que as mudanças na atmosfera, o surgimento de novos predadores e as transformações do planeta fizeram com que esses gigantes desaparecessem, dando espaço para os seres vivos que conhecemos hoje. Agora, pensando bem, será que você teria coragem de viajar no tempo para conhecer essas criaturas de perto? Ou preferiria explorar outra era, como a dos dinossauros ou até mesmo o futuro? Deixe aqui nos comentários sua resposta, eu estou mega curioso para saber. Antes de encerrar, quero te pedir mais uma vez, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Ah, e claro, compartilha esse vídeo com seus amigos, tenho certeza de que eles também vão pirar com essas criaturas incríveis. Obrigado por assistir. Pessoal, vocês são demais, e eu já estou preparando mais conteúdos épicos como este para vocês. Até o próximo vídeo.